Os segredos do Terceiro Reich. O fantasma do U-513. Uma estrutura fantasmagórica em uma sepultura de areia ao largo da costa sul-americana. Este túmulo em ruína já foi o orgulho da frota nazista. Uma arma mortífera de guerra que enviou inúmeros marinheiros e navios para o fundo do mar. Era de fato um dos melhores submarinos da Marinha Alemã. Ele tinha 15 torpedos e um canhão no convés. Era uma terrível arma de guerra. No comando, um lendário as de U-boats, respeitado e admirado dos dois lados. Guggenberger era um excelente líder e comandante. Ele pertencia à melhor tradição dos comandantes de submarinos alemães. Mas a maré virou, e a matilha de lobos foi cruelmente caçada. Carga de profundidade! O U-513 desapareceu. Mas o U-995 é um sobrevivente raro. Mais de 600 deles foram lançados para patrulhar o mar. Este é o único que restou. Capturado em 1945, ele agora repousa em uma praia sob um memorial para milhares de marinheiros alemães que não voltaram. É interessante como a lenda dos lobos cinzentos alemães perdura até hoje. Em especial, é curioso como americanos e ingleses parecem ser mais fascinados por submarinos alemães do que com suas próprias façanhas. E acho que isso se deve ao fascínio com o mais fraco, com o inimigo derrotado, com a causa perdida. O marinheiro brasileiro e empresário Wilfred Schurman é um dos fascinados pela lenda. Quando ele soube que um U-boat havia afundado na costa brasileira, decidiu que tinha que encontrá-lo. Uma lenda que desapareceu sob as ondas em 1943. Um lobo solitário, o U-513. Muitas pessoas tinham dúvida. Esquece, Wilfredo, você não vai encontrar nunca. Isso é seu sonho, isso você não vai encontrar. Eu digo, não, nós vamos encontrar sim. Ele voltou no tempo, aos primeiros dias da guerra, quando as chamadas matilhas de lobos dominavam os mares. Submarinos alemães atacavam comboios no Atlântico. Suprimentos vitais necessários para manter a Grã-Bretanha e seus aliados à tona eram enviados para o abismo, junto com milhares de marinheiros. Sem dúvida, no início da guerra, os alemães poderiam ter vencido a Grã-Bretanha usando submarinos. Nem mesmo os mais poderosos navios de guerra na base naval britânica de Scapa Flow estavam seguros quando um lobo cinzento se aproximava. Um jornalista americano descreveu Gunther Breen como seco e arrogante. Ele também era persistente. Disparou 3 torpedos contra o encouraçado Royal Oak. Mas todos os 3 falharam. Sob um grande risco, ele lançou então um novo ataque. O poder britânico era simbolizado por sua frota, pelo seu poder marítimo. E lá estavam jovens, representantes do Terceiro Reich, provando que o Império Britânico não tinha força. O Royal Oak era um navio antigo, não tinha sido modernizado, mas afundá-lo na base britânica, daquela que ainda era vista como a grande marinha do mundo, foi um sucesso extraordinário. O vitorioso submarino que afundou o Royal Oak em Scapa Flow volta ao seu porto de origem. Breen se tornou uma celebridade e desfilou diante das câmeras de propaganda. Nós penetramos, passamos a linha de proteção. Uma vez lá dentro, disparamos os torpedos. Houve uma explosão e o Royal Oak explodiu. O sucesso foi absoluto. A máquina de propaganda nazista aproveitou ao máximo o sucesso de Prien. Ele foi recebido por Hitler, foi filmado, ganhou a Cruz do Cavaleiro e foi transformado num jovem herói do Terceiro Reich. Hitler ficou encantado. Seus planos para conquistar a Europa e a União Soviética seriam muito mais fáceis com a Inglaterra fora da guerra. Os submarinos poderiam cortar as linhas de abastecimento e derrotar os ingleses através da fome. Dönitz, o comandante alemão, afirmou que se tivesse submarinos suficientes,
poderia afundar 600 mil toneladas de carregamentos marítimos por mês. E isso tiraria a Grã-Bretanha da guerra. O ataque nazista começou com uma frota de 57 submarinos. No total, mais de 1.100 submarinos seriam usados na batalha. Mas além das embarcações, a Marinha Alemã precisava de marinheiros para tripulá-los. Muitos jovens encaravam os submarinos como coisas glamurosas, bem-sucedidas, a vanguarda da Marinha Alemã, quando o resto da frota passava um tempo enorme nos portos. Também devemos lembrar que todos os jovens se consideravam invencíveis. Horst Bredel tinha apenas 17 anos quando se alistou. Eu queria desesperadamente me juntar às unidades de submarinos quando entrei para a Marinha. A seleção era rigorosa. Éramos minuciosamente checados. Tínhamos de provar nosso valor. Recrutas eram recebidos com o lema do almirante Donatz: atacar, abortar, afundar. Era uma elite da qual todos queriam participar. E era um sinal do sucesso da máquina de propaganda alemã. O culto aos ases dos submarinos atraía voluntários para o que acabava sendo uma experiência bastante desagradável, brutal e curta naquela operação. Marinheiros ávidos por aventuras podiam viajar por todo o mundo em uma nova geração de submarinos de longa distância. O U-513 era um deles. O U-513 era uma arma formidável. Era um U-Boat tipo 9C, um submarino de longo alcance projetado para patrulhar mares distantes. Às vezes era chamado de submarino cruzador. Sua autonomia era de cerca de 22 mil quilômetros em vez dos 14 mil de um submarino tipo 7C. Ele tinha 15 torpedos e um canhão de convés. Era uma arma mortífera de guerra. Sua tripulação afundou 4 navios em um mês. Mas em seguida teve uma série de dificuldades mecânicas e no moral. O comandante foi substituído por um dos agentes mais dinâmicos da frota. Aos 28 anos, ele já era uma lenda. Guggenberger é um personagem interessante, muitas vezes retratado como um comandante aventureiro. O almirante Donitz o repreendia pelo comprimento do cabelo, mas ele era bem-sucedido, sabia como obter resultados. Em função da reputação, ele lidava com seu submarino de uma forma muito agressiva. Ele pertencia à melhor tradição dos comandantes de submarinos alemães nesse sentido. Ele já havia enviado pelo menos uma dúzia de navios para o fundo do mar, incluindo uma das principais embarcações da Marinha Real Britânica. O momento de maior destaque de Guggenberger, quando ele realmente se tornou um as dos submarinos, foi quando torpedeou o porta-aviões britânico HMS Ark Royal. Os alemães estavam atrás do Ark Royal desde o início da guerra e disseram várias vezes que o tinham afundado, mas foi Guggenberger quem conseguiu esse feito. Foi outro grande golpe no orgulho naval britânico. Foi um grande sucesso porque criou um buraco. E na época não existia a fabricação em série de porta-aviões. Por isso, a perda de cada um deles era muito sentida pelo inimigo. Guggenberger se tornou outro festejado as de submarinos. Um herói da Alemanha nazista. Este é o capitão-tenente Guggenberger, o comandante de um dos 2 submarinos bem-sucedidos. Ele recebeu uma das maiores honras das mãos do próprio Führer: a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho. Em maio de 1943, ele tinha um novo submarino e uma nova missão. Carregado com torpedos, alimentos suficientes para 16 semanas e uniformes tropicais, o submarino seguiu para perigosas águas exóticas. As consequências letais do ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941 se espalharam muito além do Pacífico. Hitler declarou guerra aos Estados Unidos 3 dias depois. O vasto poderio industrial e militar americano deixou os lobos em estado de alerta. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, o hemisfério ocidental ficou tão perigoso quanto o Atlântico Central e o Oriente para os U-Boats. Todo o poderio da Marinha Americana, a Guarda Costeira, além dos aliados, como os brasileiros, se voltou contra os submarinos alemães.
Os Estados Unidos poderiam construir navios mercantes mais rápido do que os alemães poderiam afundá-los. Além de tanques e aviões, as fábricas lançavam um fluxo constante dos chamados navios da liberdade. O segredo para a produção em massa de navios mercantes era ter um projeto simples e comum, que poderia ser soldado de forma bastante rápida. A tonelagem perdida poderia ser substituída, e, na verdade, o tamanho da frota mercante aliada aumentava. Para cada navio afundado pelos alemães, havia 2 ou 3 para tomar seu lugar. Mas o medo dos lobos cinzentos permanecia, e por uma boa razão. Submarinos alemães de longo alcance ainda estavam por toda parte. Em setembro de 1942, o navio de transporte militar Laconia zarpou da cidade do Cabo para Liverpool. Entre os civis a bordo estavam Josephine Pratchett, de 14 anos, e sua família. Naquela época, os submarinos alemães estavam no auge no Atlântico. Havia enormes sucessos para U-boats. O navio estava muito lento, expelindo fumaça negra o tempo todo. E nós sabíamos que tínhamos de atravessar o Atlântico onde todos eles estavam. Infelizmente para o Laconia, o U-156 estava na costa oeste africana. O navio de passageiros Laconia estava armado e operando como um navio de transporte militar, por isso era um alvo totalmente válido. O tenente-comandante Werner Hartenstein aproveitou então a chance para fundar outro navio. Foi horrível. O navio balançou muito. A explosão foi extremamente alta. E então houve uma espécie de perplexidade, sabe? Um silêncio. Antes do impacto do torpedo seguinte. Muitos sobreviventes se debatiam na água, incluindo prisioneiros italianos, aliados do tenente-comandante Werner Hartenstein. Ele percebeu então que havia italianos a bordo, havia prisioneiros a bordo, e sua consciência foi mais forte do que todas as regras de guerra. Com grande risco para si e para seus homens, Hartenstein emergiu e chamou outros submarinos para ajudar. Um periscópio veio em nossa direção. O submarino emergiu. E o capitão foi ao convés e, com um megafone, ele disse em inglês perfeito: "Quero que todas as mulheres e crianças venham a bordo do meu submarino." Pode imaginar o inimigo dizendo isso? Também devemos lembrar que o que o motivou foi o fato de ouvir vozes de prisioneiros de guerra italianos na água, que eram seus aliados. Não sabemos o que ele faria se houvesse somente sobreviventes aliados, mas sem dúvida ele tentou ajudar todos que estavam na água. Em tempos de guerra, quando pensamos o que poderia ter acontecido, esperamos ser resgatados por nossos aliados. Mas não esperamos ser resgatados pelo outro lado. Mas fomos. E não só isso. Fomos tratados muito bem. E eu vivi para contar a história. Alguns sobreviventes foram levados a bordo dos submarinos. Outros foram rebocados em botes salva-vidas atrás deles. Foi uma das operações de resgate mais elaboradas da guerra. Os botes salva-vidas foram rebocados pelos submarinos e ele tentou salvar o maior número de sobreviventes possível, ficando extremamente vulnerável. Hartenstein fez uma transmissão de rádio aberta em inglês, assegurando que nenhum navio que ajudasse seria atacado. Ele atraiu uma atenção mortífera. Era um submarino inimigo. Se existe uma chance de afundá-lo, tente afundá-lo. Atire primeiro e pergunte depois. É uma decisão cruel, mas eles têm a chance de pegar um submarino na superfície num momento da guerra em que os submarinos são a maior ameaça que os aliados estão enfrentando. Ele disse: "É muito perigoso. Não posso mais mantê-los a bordo." Os sobreviventes foram deixados. Muitos foram resgatados por navios franceses. O U-156 escapou e recebeu uma dura reprimenda do Comando Central.
Uma das consequências do incidente foi que Donitz emitiu a Ordem Lacônia, proibindo os submarinistas de ajudar os sobreviventes. Mas, na realidade, isso não fez nenhuma diferença. As condições para os comandantes de submarinos estavam ficando muito difíceis naquele momento e nenhum comandante podia se dar ao luxo de agir daquela forma, independentemente de ter a oportunidade ou não. A exemplo do submarino envolvido no incidente do Lacônia, o U-513 era uma arma de longo alcance. Ele deixou a base francesa de Lorient no dia 18 de maio de 1943. Seu capitão, Friedrich Guggenberger, poderia ter escolhido uma opção mais segura, trabalhando como instrutor. A Marinha Alemã precisava da experiência de alguém como o Guggenberger. Por isso havia uma boa razão para usar pessoas como ele nos treinamentos. Mas esses comandantes de submarinos eram agressivos. Estava em seus ossos. E por isso ele queria ser enviado em patrulha novamente. Para a maioria dos tripulantes, era a quarta missão no mar. O mecânico de torpedos Günther Blythe era apenas um adolescente obrigado a servir ao seu Führer. Eu tinha 14 anos e meu marido tinha 17 anos na época. E nosso romance de infância cresceu, mas então ele teve que se tornar um soldado antes mesmo de completar 18 anos. Suas habilidades mecânicas eram muito procuradas. A maioria dos jovens que saíram em submarinos nunca mais voltou. Mas Margarete esperaria pelo marido. Eu soube que seria ele quando eu tinha 13 anos. E foi mesmo. Era uma viagem ao desconhecido. Por razões de segurança, os tripulantes só eram informados do destino depois que saíam do porto. Ninguém queria que os garotos saíssem para uma noite na cidade, nos bares de Lorient, contando para os moradores aonde iam no dia seguinte. Walter Wittig era operador de rádio em um submarino da mesma classe que o U-513. Claro que pensávamos no que enfrentaríamos na missão. Para onde estávamos indo? Se alguém disser que não tinha medo, está mentindo. Uma vez no mar, as ordens finalmente chegaram. O U-513 enfrentaria uma longa viagem, muito além da relativa segurança de sua base de origem na costa francesa. Senhores, estamos indo para o Brasil. O submarino partiu para o outro lado do Atlântico, até as águas do sul do Brasil. Era um terreno de caça fértil, repleto de cargueiros, levando matérias-primas vitais para o esforço de guerra dos aliados. O Brasil era basicamente a única fonte de borracha em grande escala que restava para os aliados. Os alemães e japoneses tinham conquistado quase todas as outras áreas produtoras de borracha, Indonésia, Malásia e outros lugares. Assim, a borracha brasileira se tornou um recurso vital para o esforço de guerra aliado e os alemães sabiam disso. Era um longo caminho, mas eles podiam enviar esses submarinos tipo 9 de longo alcance. Na longa e tranquila viagem, o comandante tinha que garantir que sua tripulação ficasse em forma. Isso lhes daria a melhor chance possível de voltar para casa, para seus entes queridos. Ele sabia muito bem que não tinha tripulantes perfeitos e os treinou sem parar enquanto cruzavam o Atlântico. Atenção! Fechem a escotilha! Submergir! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Submergir! Vamos, vamos! O submarino tipo 9C era muito grande e era conhecido por ser lento na submersão. Guggenberger fazia de tudo para ter uma embarcação na mais perfeita ordem. E o treinamento de cada membro da tripulação era absolutamente vital para a eficiência do submarino. E ele sabia que era muito importante que a tripulação estivesse motivada, garantindo que eles operassem com a máxima eficiência. Senhores, este foi um exercício.
45 segundos. Ainda é muito lento. Com um as reconhecido no comando, eu suspeito que, embora pudessem reclamar, os homens provavelmente acreditavam ser de fato um dos melhores submarinos da Marinha Alemã. Na verdade, ele deixou de ser um dos piores para se tornar um dos submarinos mais eficazes na Marinha nazista. Em um ataque real, um submarino na superfície era um alvo fácil. O comandante acionava o alarme e isso significava um mergulho de emergência. Ninguém sabia se era um exercício ou se era para valer. Eram necessários 35 segundos para um tipo 9C mergulhar e ficar submerso. E era absolutamente essencial reduzir cada segundo possível desse tempo. Senhores, 35 segundos. É um tempo razoável. Podemos emergir. Emergir. Os submarinos tinham de manter uma vigilância constante. Fumaça no horizonte significava um possível alvo ou um atacante se aproximando. Mas uma longa viagem ao Brasil era basicamente tediosa, quente, mal cheirosa e claustrofóbica. Sempre dizíamos que os engenheiros tinham projetado um barco fantástico com tecnologia fantástica. Mas só depois que terminaram, eles perceberam que ele teria de levar seres humanos. A chance de escapar do aperto acontecia quando o horizonte estava limpo e a água calma. O mar aberto, um alívio bem-vindo de um interior abafado em uma viagem tropical. Era uma mistura de suor, vapores de torpedos, vapores de cloro da bateria e também o cheiro da cozinha. Agora imagine tudo isso num único ambiente. No fim, acabamos acostumando. Mas as circunstâncias em que a tripulação vivia nos submarinos são difíceis de imaginar. Com exceção dos encontros ocasionais com embarcações de suprimentos, incluindo submarinos modificados apelidados de vacas leiteiras, os tripulantes estavam por conta própria. Suas vidas dependiam da navegabilidade de sua embarcação e havia uma vasta gama de máquinas para serem mantidas. As baterias precisavam ser constantemente preenchidas com água doce. O engenheiro-chefe do U-513, Günther Seidel, era obcecado com a preservação da água. Um dos principais problemas enfrentados por submarinos desde o início era a sua capacidade muito limitada de levar água doce. E isso afetava o estilo de vida dos submarinistas. Lavar coisas e operar submarinos convencionais não combinam. Até hoje, na verdade, a conservação da água é muito importante. Mas quando Seidel proibiu o café, o comandante interferiu. Guggenberger era um excelente comandante e líder de homens, mas também tinha uma capacidade ímpar de captar o humor de seus homens. Com licença. Queria falar comigo? Seidel! Dê café aos homens. Não deve ser tão rigoroso assim, está bem? Sim, senhor. Um bom exemplo é a história de seu engenheiro-chefe proibindo o café para poupar água. E embora fosse simpático à causa, a água era um recurso vital, mas Guggenberger percebeu o clima e disse, não, os homens vão tomar café. E imediatamente os trouxe para o seu lado. A camaradagem era uma coisa importante a bordo. Claro que havia uma diferença entre superiores e subordinados, mas não da mesma forma como em um grande navio ou em terra. Isso não existia no submarino. Era um grupo muito unido. Amontoados em um pequeno tubo de aço, a milhares de quilômetros de casa, eventos como aniversários quebravam a monotonia de intermináveis dias no mar. Depois de 2 meses no mar, Fumaça a este bordo! o vigia avistou um alvo no dia 21 de junho.
Fechem a escotilha! Afundar um navio inimigo com um torpedo disparado de um submarino é um negócio muito complicado. Preparar o torpedo. É um jogo de matemática científica. Imediato. Anote as coordenadas. O comandante tem de olhar para o alvo e tem que calcular onde ele estará quando o torpedo chegar até ele. Novo curso. Então ele observa a velocidade e a direção do alvo. 185 graus. Ele sabe a velocidade e a direção de seu torpedo. E se ele acertar, as trajetórias vão se cruzar. Atenção. Posição 30. Velocidade 9 nós. O que um comandante de submarino não pode fazer é ficar na superfície e olhando através do periscópio. É muito perigoso. Atenção. Inundem o tubo do torpedo. Então, ele precisa fazer os cálculos e disparar o torpedo. Tubo do torpedo 2. Lançar. E então o torpedo é disparado e ficamos esperando, de olho no cronômetro, para ver quanto tempo ele deve viajar, esperando o estrondo. O cronômetro indica o tempo de detonação do torpedo. Quando atingir, digamos, 50 segundos, ou 2 minutos, ou 4 minutos, eles devem ouvir o estouro. Ótimo! Acertamos! O cargueiro sueco Venezia foi afundado. A tripulação do navio se salvou, mas isso nem sempre acontecia. Quando conseguiam afundar um navio, todos comemoravam. A tripulação ficava exultante. É compreensível, era o trabalho deles. Para a maioria das tripulações de submarinos, a euforia durava pouco. Navios e aviões aliados trabalhavam em conjunto para proteger os comboios, caçando e destruindo submarinos como o U-513. Em 1943, havia um sistema anti-submarinos amadurecido. Alguns navios iam em comboios, outros não. Mas os americanos desenvolveram um sistema muito eficaz de caça e destruição para lidar com os submarinos. E Guggenberger descobriu na costa brasileira, no verão de 1943, que era quase tão ruim estar lá quanto estar no meio do Atlântico. O tempo ruim não oferecia cobertura. Os caçadores ainda conseguiam encontrar um submarino numa tempestade. O mais importante era chegar o mais fundo possível, o mais rápido possível. Temos que descer! Temos que descer! Temos que descer! Na superfície, um submarino é apenas um pequeno barco de casco muito fino e extremamente vulnerável. Vamos, continuem, continuem! Rápido! 185 graus. O silêncio no submarino é vital para não ser encontrado. Eles nos viram! Mergulhar até 50 metros. Atenção! Mergulhar até 50 metros. O ping é o sonar ativo. O sonar passivo é um homem com fones de ouvido, basicamente com os ouvidos na parede de um navio. E eles conseguem ouvir o menor barulho. Temos que ficar bem quietos, não podemos correr. Todas as máquinas são desligadas, mas fora isso não podemos fazer praticamente nada. O que está ouvindo? Barulho de rosca. Se alguém deixasse cair uma caneta no convés, ele ouvia. Uma vez feito isso, o navio sabia que havia um submarino lá. 60 graus. Novo curso, 62 graus. 62 graus, entendido. Então eles podiam usar o sonar ativo. Nesse momento, só restava rezar. E achavam o submarino, a profundidade em que estava e a distância em que estava. E então era o fim. Carga de profundidade! Carga de profundidade! Toda bomba podia atingir. O importante é que as bombas explodissem acima do submarino. Se explodissem abaixo, geralmente era fatal.
Não dá para descrever. Uma vez enfrentamos uma situação que durou das 8 da manhã até as 10 da noite. Havia 3 navios em cima de nós e eles se revezavam lançando bombas. O estresse de ser alvo constante de cargas de profundidade e de ser caçado por horas e horas seguidas é quase inconcebível para nós hoje. O reflexo psicológico é lutar ou fingir, e o submarinista não pode fazer isso, ele só pode esperar e aguentar. No início de julho de 1943, o U-513 tinha sobrevivido para atacar mais um dia. Quando um alvo era encontrado, a tripulação tentava identificá-lo através de um registro de navios. Tá 185 graus. O U-513 afundou 5 navios na costa brasileira, incluindo 2 cargueiros Liberty de fabricação americana. Guggenberger conseguiu afundar 5 navios ao largo da costa brasileira no verão de 1943. Não era um bom momento para os submarinos. A campanha alemã estava em declínio, a frota de submarinos estava sendo derrotada, e isso mostra a qualidade do comandante, que conseguiu alcançar esse índice de sucesso num período muito difícil para os comandantes de submarinos. Mas o sucesso parece ter causado um raro momento de descuido do veterano as de submarinos. Mande para o comandante em chefe. O U-513 enviou um relatório por rádio para o quartel-general. No início da guerra, isso era normal. Mas depois disso, nós quase nunca enviávamos longas mensagens por rádio. Eu só enviei uma mensagem da costa brasileira. E foi um sinal com 7 letras. Mesmo uma pequena mensagem poderia revelar a posição de um submarino. Você só precisa de 2 receptores, ambos interceptando a mesma transmissão. O que temos então é um cruzamento de direções. E se determinarmos onde os sinais cruzam, teremos a posição exata do submarino. Aí podemos mandar grupos de caça para encontrá-lo e afundá-lo. Basicamente, o que ele estava dizendo em código era: aqui estou eu, venha me matar. Hidroaviões americanos eram ameaças letais, capazes de localizar qualquer submarino na superfície. Era um grande barco voador com armamento pesado, capaz de voar milhares de quilômetros pelo oceano, indo e voltando. E quando a aeronave encontrava um U-153 na superfície, as probabilidades eram todas a favor do piloto. Eu decidi ligar o radar para procurá-lo. Comecei a ver alguma coisa. E vi um pontinho muito peculiar, muito forte e muito distinto. No início, pensei que era um barco de pesca. Tinha uma pequena curva, mas era tão brilhante que chamava a atenção. Não parecia ser um barco de madeira. Um dos artilheiros tinha um binóculo e disse: é um submarino. E então Roy seguiu para as nuvens para permanecer oculto. Guggenberger foi pego de surpresa pela aeronave de patrulha. Ele tinha várias opções e podia ter ordenado uma submersão imediata. A seus postos! Mas ainda demoraria 35 segundos, o que seria dolorosamente demorado. Basicamente, ele perdeu a batalha quando a aeronave o pegou de surpresa. O alerta foi dado e todos foram às armas. Segundo um relato, a arma do convés travou. E todo o poder de fogo disponível não foi páreo para o avião. O grande temor para qualquer comandante de submarino em 1943 era ser pego na superfície por uma aeronave. A derrota era quase garantida.
Os submarinos não tinham a menor chance num combate contra um avião. O avião lançou cargas de profundidade em torno do U-513. Uma delas explodiu logo abaixo do submarino. O mecânico de torpedos Günther Pleiss foi um dos poucos sortudos. Ele foi salvo por um companheiro. Ele viu a aeronave e falou: Günther, venha cá. Nunca saberemos se foi intuição. E se isso não tivesse acontecido, ele teria afundado com os outros. Para a maioria dos que estavam a bordo, o submarino tornou-se um túmulo. 66 anos depois, a busca pelo U-513 começou com um ex-aviador americano que desempenhou um papel fundamental no afundamento do submarino. Olá, Sr. Stott. Como vai? Determinado a encontrar os destroços na costa do Brasil, o empresário Wilfredo Schurman foi à procura de pistas. A localização do U-513 dependia do avião que o mandou para o fundo do mar. O ex-aviador tinha as coordenadas aproximadas de onde o submarino foi atingido. Eu realmente não sei. É possível chegar lá com a posição informada pela Marinha, calculando a distância da costa de onde nós estávamos. As coordenadas não eram precisas. Após voltarem do Texas, a busca para encontrar o U-513 continuou no porto de Florianópolis. Pescadores forneceram novas pistas, os locais de obstáculos misteriosos no fundo do mar que rasgavam as redes. Frio danado, mas estamos muito quente por dentro, viu? Outra viagem intrigante teve início até o local de uma batalha decisiva a 100 quilômetros da costa. A equipe lançou um sonar de varredura lateral, um dispositivo de radar que poderia revelar o submarino perdido. Mas depois de 17 viagens e vários dias de busca, nada foi encontrado. Até que um estranho sinal surgiu cerca de 75 metros abaixo do barco. Uma câmera de controle remoto foi enviada para iluminar o que estava na escuridão abaixo. Quase 70 anos depois de seu desaparecimento, o lobo cinzento U-513 foi encontrado. Um naufrágio e também um túmulo para 46 marinheiros. Um casco rasgado, evidência da explosão da carga de profundidade que o enviou para o fundo. Mas alguns marinheiros conseguiram escapar aos poucos segundos antes de o submarino afundar. Depois do ataque, havia uns 5 ou 6 homens na água. Nós demos a volta e lançamos 2 botes salva-vidas. Entre os sobreviventes, o capitão e lendário as de submarinos Friedrich Guggenberger.
Guggenberger, obviamente, não quis afundar com seu submarino. Sinceramente, toda essa história do capitão afundar com seu navio é uma bobagem sentimental. O dever de um comandante dos dois lados é voltar para a guerra e usar as lições que aprendeu na batalha da qual tomou parte. E dos dois lados, durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos comandantes tentou se manter vivo junto com seus homens. 7 sobreviventes conseguiram chegar aos botes salva-vidas e foram resgatados pela Marinha Americana. O procedimento operacional era chamar um navio de superfície para ver o que tinha acontecido. E também resgatar os sobreviventes, afinal, a captura de um comandante de submarino podia render uma certa quantidade de informações. O interesse não era apenas humanitário. Embora seu submarino estivesse no fundo do Atlântico, o capitão-tenente Guggenberger continuou a luta em cativeiro. Com oficiais como o Guggenberger, tentar manter os presos muitas vezes era difícil. E Guggenberger está envolvido numa das grandes fugas no lado americano. Uma das melhores provas de que o dever de Guggenberger era continuar na guerra é o fato de que, mesmo sendo prisioneiro nos Estados Unidos, ele fugiu da prisão 2 vezes. Na primeira vez, ele foi para o México. Ele não tinha muita chance de chegar à Alemanha, embora o México fosse neutro. Mas ele podia dar um enorme trabalho a seus captores, obrigando-os a enviar soldados, assustando civis, divulgando sua causa. Ele fazia de tudo para continuar na luta, mesmo sendo mantido como prisioneiro dentro dos Estados Unidos. Junto com outros 24 prisioneiros, ele participou de uma grande fuga, cavando um túnel no Natal de 1944. Mas nos Estados Unidos, eles seriam facilmente identificados, falando o inglês com sotaque muito forte, principalmente no estado como Arizona. Eles foram recapturados semanas depois. Também não havia escapatória para seus companheiros que ainda travavam uma guerra perdida em alto mar. 3 em cada 4 U-boats nunca voltaram para casa. Os sobreviventes do U-513 foram libertados em 1946. O mecânico de torpedos Gunther Blythe casou com sua namorada de infância, Margaret, que assegurou que sua emocionante história de luta e sobrevivência fosse registrada para este programa. Quanto ao aclamado comandante Friedrich Guggenberg, suas façanhas e aventuras continuaram por muito tempo depois da guerra. A maioria dos ases de submarino tinha a tendência de viver intensamente e morrer jovem. Guggenberger sobreviveu à guerra e sua carreira continuou. Após a guerra, a Marinha Alemã foi dissolvida. Não havia Marinha Alemã. Assim, esse jovem extremamente inteligente e motivado tornou-se arquiteto. Quando a Alemanha reativou a Marinha em 1950, ele se realistou, tornou-se um almirante sênior com um alto cargo na OTAN e se aposentou com os aplausos e honras não só de seu país, mas também de seus antigos inimigos. E ele teve uma morte estranha e misteriosa. Já idoso, em casa, ele saiu para caminhar e nunca mais voltou. Seu corpo foi encontrado somente 2 anos depois na floresta. Tudo isso faz parte da história intrigante que levou outro marinheiro a encontrar o último submarino comandado por Guggenberger, os destroços há muito tempo perdidos do U-513. Mas é uma sensação incrível, né, de saber que a gente encontrou um submarino e que eu não imaginava jamais. E assim eu estou muito contente de fazer parte dessa história. É uma história de bravura, desespero e sacrifício dos dois lados. O memorial naval com o nome dos alemães mortos na guerra, incluindo mais de 30 mil submarinistas, foi erguido não para glorificar a guerra, mas para prestar uma homenagem aos marinheiros que sacrificaram suas vidas por seu país.